Olá, mamães. Então, vim contar pra vocês sobre o meu relato do meu terceiro filho. Antes de tudo, eu quero deixar um recadinho e dizer que quando colocamos Deus na frente de tudo aquilo que queremos, de tudo aquilo que acontece em nossas vidas, tudo acontece com mais tranquilidade, com mais leveza. Por mais que seja algo que você esteja passando muito difícil ou algo impossível que você acha que não vai alcançar, tenha fé, coloque Deus, que a sua vida vai ser bem melhor, vai ser bem diferente. Eu tenho 26 anos e sou mãe de 3 crianças. Uma menina de 9, um menino de 3 e um bebezinho de 3 meses, que é dele que eu vou contar o relato. Antes de eu contar o relato do meu parto do meu terceiro filho, eu quero assim passar rapidinho e falar dos meus outros 2 também, pelas coisas em que eu vivi, sabe? Os acontecimentos que tiveram, né, no parto, para mim ter chegado até esse terceiro de uma forma diferente, com um pensamento diferente sobre algumas coisas. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tive ela com 16 anos. E quando a gente tem um filho muito novo, né, sempre tem um certo olhar diferente, sempre tem alguma piadinha. Quem já passou por isso, quem já teve um filho muito nova e passou por isso, sabe do que eu tô falando, né? Sabe do sentimento que é, né? Passar por algo assim negativo. Eu comecei a sentir as dores era meia-noite, mas eu não tava com muita contração, não, era só uma dorzinha no pé da barriga. Então, como a gente tem o primeiro filho, a gente não sabe, né, como é a dor, a gente não sabe o que vai sentir. Aí eu fui pro hospital, minha mãe me levou e chegando lá, o médico fez o toque e eu fiquei internada. E a minha mãe não pôde ficar comigo lá, então eu acabei ficando sozinha, né, na sala de pré-parto. E lá no quarto de pré-parto, não tinha nenhuma outra grávida, só tinha eu pra ganhar. E o médico virou pra mim e falou assim, tem uma campanha aqui, qualquer coisa você precisar, você chama. Então eu comecei a sentir as contrações mesmo, era umas 3 horas da manhã, e como eu fiquei assim desnorteada, né, porque eu comecei a sentir minhas dores lá sozinha, não tinha ninguém. Eu apertei a campainha, aí a enfermeira veio, aí eu falei pra ela assim que eu tava com muita dor, aí ela virou pra mim e falou assim, é assim mesmo, e foi embora, me deixou lá sozinha, fiquei lá sozinha. Aí depois a minha bolsa estourou, aí eu perdi a campainha de novo, a enfermeira veio, virou pra mim e falou assim, quantos anos você tem? Aí eu falei que era 16, aí ela fez uma cara minha assim, né, tipo um certo olhar diferente, né, como eu tava falando. Aí ela disse, eu vou chamar um médico pra você. Aí ela foi, o médico veio e aí eu ganhei minha filha, deu tudo certo, graças a Deus. Aí já no meu segundo filho, eu fui pro hospital, não tava sentindo nada não. Eu fui porque eu tava passando os dias dele nascer, né, aí eu fui, era 11 horas da manhã, minha ex-cunhada me levou. E fiquei lá na sala de pré-parto também, e ela também não pôde ficar comigo, fiquei sozinha, né? E quando foi assim umas 2 horas da tarde, eu comecei a sentir, né, as contrações. E também fiquei lá agonizando minha dor sozinha, fiquei sofrendo. Quando a gente não conhece o nosso corpo, quando a gente não sabe, né, controlar a dor, a gente sofre muito. E a gente sabe que é uma dor assim insuportável, né? Quem já teve parto normal sabe que que a gente parece que não vai aguentar aquela dor. E quando a gente não trabalha para melhorar, para não sentir, para saber controlar a dor, a gente sofre muito. E o que eu quero falar assim é sobre as pessoas, né, que trabalham assim, as enfermeiras, as pessoas que trabalham que estão nessa profissão e assim fazem um descaso com a gente, né? E nesse meu segundo filho, eu fiquei lá sentindo dor, e as enfermeiras ficavam passando pra lá e pra cá, né, como se eu não estivesse ali, como se eu nem não existisse, como se eu fosse invisível, e eu agonizando lá a minha dor, nem pra ela falar assim, vai pra bola, ou vai pro chuveiro, faz uma massagem, vou fazer massagem em você, nada disso, sabe? Eu fiquei assim, sozinha, não foi nada humanizado. Então, aí a enfermeira chegou pra mim e foi pra ver se tava já na hora, né? Se a cabeça dele já tava vindo, se ele já tava apontando alguma coisa.
Aí virou pra mim e falou assim, você tem quantos? Você já tem filho? Aí eu peguei e falei que eu tinha uma menina já, né? Aí ela falou assim, pra quem já teve filho, você tá bem fraca, né? Assim, sabe? Como se eu não pudesse sentir dor, como se eu não pudesse sofrer, sabe? E eu fiquei assim, eu fiquei assim muito triste, muito assim magoada, muito, achei assim uma coisa tão, um descaso tão grande, sabe? Tem profissionais, tem hospitais que eles fazem o seu trabalho com perfeição, com amor, eles se dedicam, mas tem uns que parece que estão ali só pelo dinheiro, sabe? E esse momento que a gente está tendo uma contração, que a gente está sentindo aquela dor toda, aquele sofrimento, é um momento que eu acho que a gente tem que ser abraçada, sabe? Que a gente tem que estar, que esses profissionais têm que estar ali do nosso lado, sabe? Para nos acolher, para nos orientar. E ainda mais pelo fato de eu estar no meu primeiro filho, que eu tive minha primeira filha, e eu não sabia de nada, eu devia ter esse apoio, sabe? Eles deviam estar tentando assim amenizar minha dor ou fazendo algo para, né, para mim não sofrer tanto, para melhorar. Mas assim, eu entreguei tudo isso para Deus, sabe? E não tenho nem palavras para dizer, para definir o que chamar sobre essas pessoas, né? Não tenho nem palavras para dizer. Eu não tenho raiva, não sinto ódio nem nada, não. Entreguei para Deus mesmo, mas esses profissionais para que, né, outras mães pudessem ser cuidadas, né, nesse momento tão difícil. Mas aí aí eu tive meu filho, deu tudo certo também, graças a Deus, né? Tive ele. Aí quando eu tive meu terceiro filho, quando eu descobri que eu tava, né, grávida do meu terceiro filho, assim, eu dei pra mim que ia ser diferente, que eu não ia mais passar por essa situação, que eu não ia deixar essa situação me atingir, sabe, psicologicamente, de que eu ia enfrentar esse momento, né, do parto comigo mesma, sabe, que eu ia trabalhar minha mente, meu coração e o meu físico. Então, eu comecei a pesquisar, né, como eu poderia trabalhar minha dor, como eu poderia trabalhar minha respiração, para mim não sofrer tanto. Então, eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube, né, sobre o exercício que eu poderia fazer em casa, porque as minhas as minhas gestações sempre foram muito saudáveis, eu não tive nenhum tipo de problema. Então, eu fiz exercício em casa mesmo, né, comprei aqueles puff, né, quadradinho, e ficava vendo vídeo, fazendo alongamento, exercício que eu poderia fazer em casa e trabalhar minha respiração também, como eu poderia trabalhar minha respiração. Tem muitos conteúdos bons no YouTube, né, de médicos bons que a gente pode fazer para melhorar assim na hora da dor. E exercício é bom para o bebê, diz que é para o bebê nascer até mais rápido, né? A gente não fica lá sofrendo tanto. Mas eu acabei e fiz, né? Eu quis fazer isso para poder melhorar, para não ficar sofrendo tanto lá na hora. E quando a gente faz pré-natal pelo SUS, né? No meu caso foi assim, os médicos não dão essa orientação de dizer você precisa fazer isso para melhorar na hora do parto, você precisa trabalhar isso para você não sofrer, não sentir tanta dor, você tem que fazer isso para o seu filho nascer mais rápido. Não tem essa orientação, eles só vão lá mesmo, escrevem, né? Passam um ultrassom e manda a gente, e tá bom, e tá ótimo. Mas o que eu quero dizer é que se você, né, que tá aí, mamãe, que já teve parto normal, ou quer ter um parto assim, normal, tranquilo, se entregue nisso, estudem, trabalhem, retenha esse momento assim do parto, né, para você estar na hora do parto, um momento tranquilo, leve. Não tô falando que a gente não vai sentir dor, não, porque a dor a gente vai sentir mesmo, mas o que a gente puder fazer para melhorar, para amenizar, pra gente não sofrer tanto, né, a gente pode fazer. Tem coisas que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu vou agora falando do meu terceiro parto. Eu comecei a sentir as dores, né? Era meia-noite também, como no meu segundo filho. E comecei a trabalhar minha respiração, né? As contrações vinham bem leves, bem tranquilas. E eu comecei a fazer respiração, né? Inspirava e expirava tranquilamente. Deixava a contração vir, não contraía, porque quando a gente contrai, né? A gente sofre mais. A dor parece que vem até mais forte. Então eu comecei a trabalhar a respiração. Aí as minhas coisas não estavam arrumadas, só do bebê.
Aí depois, né, as dores começaram a vir mais forte, Aí eu dei pra mim que eu ia aguentar até o fim, sabe? Até o fim não, até eu vi que não desce mais, eu ia pro hospital. Já tava combinado da minha irmã me levar, porque ela que tem o carro, né? Ela que ia me levar pro hospital. Aí na hora que eu vi que tivesse na hora, eu ligava pra ela e ela vinha me buscar, porque ela mora aqui perto de mim, né? No mesmo bairro que eu. Então eu comecei a sentir as dores mais fortes, aí eu peguei e liguei pra ela vir me buscar, e comecei a arrumar as minhas coisas, e quando eu já tava saindo sair de casa, que eu já tava no portão, eu comecei já a sentir a cabeça dele, sabe, a expulsão já, ele vindo. Aí eu falei assim, falei com o meu companheiro, não dá mais tempo. Aí ele ficou me agarrando, assim, me puxando pra mim poder ir, né, pro carro. Eu falei assim, não dá mais tempo não. Eu agachei aqui na porta da minha varanda e comecei, né, ele ficou meio parado, né, eu fiquei ali, cada contração, né, que vinha, eu fazia força, que muitas das vezes a gente faz força sem a contração vir, né. Então, assim, na hora que vinha uma contração, eu, né, fazia força. Foi assim, super rápido. O meu companheiro ficou ali, né, super tranquilo lá, segurando a cabecinha dele, né, ficou lá esperando. E o meu cunhado ficou, que na hora minha irmã não pôde vir, meu cunhado que veio, né, ele ficou me segurando a minha mão, me dando força. E a minha vizinha que mora aqui perto de mim, que mora aqui em cima de mim, ela veio e também para ajudar, né, e foi assim, sabe, super tranquilo. E o meu filho nasceu, deu tudo certo. Depois a gente chamamos o SAMU. Aí o SAMU veio, que aí o meu pai não me levou não, chamamos o SAMU. E o SAMU veio me buscar e me levou pro hospital. Assim, falar pra vocês, foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu, sabe? Foi assim, eu sempre quis ter um parto em casa, parto humanizado, né? Eu ficava assim, na minha terceira gestação, eu ficava assistindo esse monte de vídeo, né, de parto humanizado, parto em casa, mas estava fora da minha realidade, sabe? Eu não tinha condições de pagar uma doula, de pagar isso, de pagar aquilo. Então eu trabalhei a minha mente, sabe? Fiquei fazer meditação, ficava tranquila, entreguei tudo pra Deus, tudo pra Deus. Falava, Senhor, que seja feita a sua vontade, que o Senhor cuide, né, toque na mão dos enfermeiros, dos médicos, na hora do meu parto. Mesmo que se eu tivesse que sentir a dor lá no hospital, eu dei pra mim que aquele iria ser o meu momento, sabe? Entreguei pra Deus e falei, aquele vai ser o meu momento, que nada me interfira no meu momento difícil que eu irá passar. Então, eu entreguei pra Deus todas as minhas angústias, né, que eu poderia passar, e trabalhei a minha mente, né, para que eu tivesse o par tranquilo. Então, parece que foi feita a vontade de Deus sobre mim, sabe? Porque por ele ter nascido em casa. E foi assim, poderia ter acontecido algo grave, né? É uma coisa perigosa, é uma coisa, né, assim, delicada. Sim, poderia ter acontecido algo, poderia, mas assim, Deus foi tão maravilhoso que não deixou nada acontecer, que, sabe, ele assim escreveu tudo muito perfeito, sabe, pra mim naquele momento. Então, assim, o que eu quero assim falar pra vocês, mamães que estão aí esperando o seu bebê, trabalhem, sabe, procurem entender como trabalhar a dor, conhecer o seu corpo. Tem mamães que não podem, né, que tem gestação, né, de risco, não pode fazer certos exercícios, não pode fazer certas coisas. Mas se você é uma mãe que tá aí, tem uma gravidez saudável, tranquila, façam. Procurem ter conhecimento na hora desse momento, para as coisas e as pessoas assim em volta não atingirem, sabe, vocês nesse momento, que é um momento nosso, é um momento único, é uma dádiva, né, colocar um filho assim no mundo. Então, o que eu quero falar para vocês é isso. E não deixe as coisas, as pessoas em volta atingirem vocês nesse momento. Se entreguem mesmo, sabe,
entregue assim com toda a força que vocês tiverem, né? Eu sei que nos últimos meses assim é muito difícil porque a gente tá cansada, as costas doem, as pernas incham, né? Tem todo esse processo assim, né, cansativo. Mas o que você assim puder fazer no seu limite para melhorar, façam, que vai ser muito bom para vocês, que vai ser para você e para o seu bebê, para ter um parto assim tranquilo, né? e com menos sofrimento. Eu passei por tudo isso, né, para aprender que eu tinha que melhorar, que eu não poderia ficar assim na mesma, que eu não poderia deixar as coisas assim me atingirem. Eu tinha que melhorar para ter um parto tranquilo, feliz, contente, sabe? Porque a gente vê muitas pessoas falando que parto é isso, que o parto é aquilo, não sei o que, sabe? Que acabam colocando esse medo na gente, sabe? De ter o filho, de colocar um filho no mundo. Então, assim, não fiquem restringida disso, de que você pode passar esse momento tranquila, que você pode passar esse momento, assim, com a cabeça, sabe? Tranquila, meditando, viver naquele momento. Cada gestação, cada mês, sabe, da gestação, cada mês, você vê aquilo assim, aquela dor, aquele enjoo, aquele sofrimento, vê que é um processo que você tem que passar pela vida do seu filho, para ele vir no mundo, sabe? Que é uma coisa maravilhosa. Pense no rostinho dele que você vai ver, né? Na criança linda que você vai colocar no mundo. Pense sim. O que eu quero passar aqui é isso, que sejamos mães fortes, que sejamos mães que não deixe as coisas, sabe? O mundo, as pessoas nos atingir, né? Não nos trazer coisas negativas sobre esse momento materno. Espero que vocês tenham gostado do meu relato e contem aí nos comentários alguns casos que você tenha passado, algo difícil que você tenha passado no seu parto e como você conseguiu superar isso. E dá uma curtida, se inscreva aí no meu canal pra gente caminhar junto nessa vida materna.